Como vencer a procrastinação? Reconhecendo o abismo invisível. A mente se fecha como uma porta antiga rangendo, e atrás dela mora um eco contínuo de culpa que aperta o peito. Você sente o peso de um compromisso que não cumpriu, o calor da ansiedade subindo pela garganta sempre que pensa na tarefa. A cada instante em que escolhe não agir, o vazio cresce, faz ecoar a pergunta: por que eu não começo? Esse eco ressoa na pele, suspiros contidos, e, na quietude do silêncio interno, o abismo invisível se descortina, mostrando o quanto o adiamento tem poder de drenar a energia, de rasgar o tecido do seu propósito. Segurar a procrastinação entre os dedos é como segurar um punhado de areia. Cada grão escapa, desliza, some. Sêneca nos lembraria que o dia se desfaz igual ao punhado e, enquanto pisamos na margem do tempo, vemos as horas escorrer. Esse grão que cai, um a um, carrega sonhos, projetos, promessas feitas em silêncio a si mesmo. A cada fuga de areia, há uma oportunidade que se vai, deixando a mão vazia e o coração apertado pela sensação de não ser suficiente. E nesse gesto repetido, mora a ferida secreta de quem sabe o valor de cada segundo, mas o deixa escapar em hesitação. Epicteto sussurra que o que te trava revela onde faltou firmeza. Quando o desejo encontra o medo, nasce a dúvida que paralisa. Você se vê suspenso entre a vontade de avançar e o receio de falhar. E é nesse espaço de inércia que a procrastinação instala seu reino silencioso. Reconhecer esse ponto de travamento é aceitar um convite para a vigilância interna. Entender onde o medo levantou muros e onde a vontade vacila. É olhar para dentro e descobrir que muitas vezes é a perda de firmeza que cria a brecha para o adiamento dominar. Quantas promessas você enterrou no vale da inércia sem sequer ouvir o som do próprio abandono? Cada promessa não cumprida se torna uma sombra que se estende por dentro de você, cobrindo de sombra a clareza que poderia iluminar o caminho. Convidar-se a refletir sobre esses votos silenciosos é dar o primeiro passo para resgatá-lo. Ao encarar o abismo invisível, você não se afasta dele, você o atravessa, sentindo o frio da dúvida dissipar-se na urgência do agir. E ao emergir desse vale, carrega consigo a chama suave que transforma hesitação em movimento, medo em firmeza, a ferida oculta do adiamento. Quando o prazo se aproxima, um frio invisível percorre a espinha e o vazio se instala no peito como uma sombra que cresce em silêncio. Você sente o coração apertar, como se o ar fugisse pelo entrelace de medos que sustentam o adiamento. Cada minuto que passa sem ação deixa uma cicatriz ainda mais profunda. Uma marca que você não vê, mas que pesa no corpo inteiro. Esse vazio ecoa em cada respiração, lembrando o som distante de um tambor que bate sem trégua dentro de você. Há uma vergonha que vem antes mesmo de tentar, um constrangimento abafado no fundo da garganta. Você se imagina diante da tarefa, mas desaparece por dentro, como se ocupasse o corpo de outra pessoa. Eu estava lá, mas não existia. Pensa a voz que fala baixo, sem querer ser ouvida. Essa vergonha se transforma em um nó que aperta o diafragma e rouba o ritmo das suas horas, criando um espaço onde o movimento cessa e o medo passa a falar por você, firmando a jura silenciosa de não tentar de novo. Por trás desse hábito de adiar, há um anseio por clareza e significado que grita baixinho, quase engolido pela culpa. A procrastinação revela um desejo não mapeado, uma ânsia por um propósito que ainda não encontrou forma. Você adia porque, no fundo, busca sentir uma razão que estabilize cada passo. E quando se conecta com esse anseio, descobre que o vazio do adiamento pode ser a porta para o encontro com o que realmente importa. O eco do seu desejo volta a pulsar, mostrando que a ferida oculta não é apenas um obstáculo, mas também um sinal de que há algo valioso a ser descoberto dentro de você. O mito do amanhã perfeito. Acreditamos que o amanhecer trará um instante livre de ruídos, um amanhã que se estenderá calmo e sem distrações. Mas essa ilusão nos embala numa espera constante. Em cada passo que adiamos, carregamos o peso de um futuro que nunca chega na forma exata que imaginamos. Essa espera se torna uma névoa que encobre o presente, tornando cada segundo insípido, como se a vida esperasse refinar-se até o momento ideal que, no fundo, não existe. O hoje se esvai em hesitação e o amanhã perfeito segue sempre além do horizonte de nossas mãos. Sêneca nos lembra, com sua voz firme, que não é que o tempo nos falte, mas que o desperdiçamos. Cada grão de atenção gasto na crença de um amanhã limpo de obrigações é um grão retirado do presente que pulsa ao nosso alcance. Nessas horas, sentimos a pressa silenciosa de querer viver um dia pleno, sem perceber que é agora, neste exato instante, que reside a matéria-prima para nossas realizações. Reconhecer o desperdício é romper a bolha da ilusão
e devolver sentido às horas que já temos. Quando a finitude do hoje se revela, surge uma urgência suave que arde sem culpa. Um lembrete gentil de que o agora é um presente a ser usado, não uma culpa a ser carregada. Sentir essa urgência é perceber o calor do momento, a textura do tempo em nossas mãos, e decidir, sem comando externo, que o primeiro passo vale mais do que a espera por um cenário imaginário. É nessa decisão silenciosa que o mito do amanhã perfeito se desfaz, dando lugar ao movimento livre que nasce quando recebemos o hoje como verdadeiro ponto de partida, quando o alívio se converte em armadilha. Há um alívio quase hipnótico no deslizar dos dedos pelo feed, no clique rápido em mensagens que não exigem esforço. O conforto imediato chega como um abraço suave que anestesia a urgência de agir, mas esse abraço é um manto pegajoso que prende o corpo e a mente numa bolha de distrações. Você troca a tocha do propósito por fagulhas irritantes de prazer momentâneo, e a cada distração consumida, o impulso de voltar ao foco enfraquece, cedendo lugar a uma letargia disfarçada de descanso. Nesse entorpecimento voluntário, a mente se faz refém de pequenos alívios que encobrem o desconforto original, e a promessa de fazer depois se estende como um convite sedutor ao esquecimento. O estoicismo nos recorda que o autocontrole é presença ativa, não torpor. É manter a chama acesa mesmo diante do vento contrário. Quando você confunde alívio com liberdade, acaba plantando correntes invisíveis que se enrolam em volta do desejo de criar, de produzir, de viver com propósito. E então surge a interrogação suave que ecoa no silêncio. Será que você está evitando a tarefa ou evitando o sentimento que ela desperta? Esse sentimento pode ser medo, dúvida, frustração, uma sombra antiga que tolhe o passo antes mesmo de ele acontecer. Reconhecer essa sombra é olhar para dentro com compaixão, perceber o desconforto que o ato de começar traz à tona e acolher esse desconforto como parte do caminho. Ao encarar o vazio que se esconde por trás da busca por alívio, você abre uma fresta pela qual a ação genuína pode finalmente penetrar. Ritual de 2 minutos contra o abismo. Há um sopro de atenção que surge no instante em que o impulso de fuga se ergue. Um gesto que leva apenas 2 minutos, mas pode dissolver horas de hesitação. Nesse breve intervalo, você respira de forma consciente, sente o ar escorrer pelas narinas e observa o corpo inteiro relaxar, como se cada célula despertasse para o momento presente. 2 minutos de presença suave quebram o feitiço da procrastinação, criando um espaço interno onde a ação encontra solo fértil para brotar. Esse gesto simples, respirar, sentir, esperar, age como um portal. O relógio marca 60 segundos, depois 120, e o impulso de fugir se transforma em curiosidade concentrada. A neurociência nos mostra que essa pausa ativa o córtex pré-frontal, trazendo clareza, reduzindo o alerta excessivo da amígdala. É nesse intervalo que o medo perde força. A mente recobra o próprio comando, tarefa adiável, se torna apenas o próximo passo natural do seu movimento. Quando chega a noite, há outro lampejo que reverbera no silêncio, o registro do primeiro pensamento que surge sobre o que ficou pendente. Escrever sem expectativa, apenas deixar a caneta deslizar sobre o papel ou os dedos tocarem o teclado, devolve sentido ao que parecia esquecido. Esse ato silencioso antecipa o recomeço ao amanhecer, alinhando desejo e intenção antes que o dia conflite com distração. Assim, em menos tempo do que demora uma música curta, você transforma a hesitação em impulso, silêncio em clareza e adia o adiamento para a metáfora do navio ancorado. Imagine um navio imenso, preso na baía por cabos espessos, fio tensionado por medo, seguranças e expectativa. Esse navio, sua vontade de mas por mais poderosa que seja a embarcação, ele não zarpa enquanto os cabos não forem soltos. Cada cabo representa um gatilho de procrastinação, o medo de errar, o perfeccionismo que paralisa, a exaustão oculta que sedimenta o cansaço. E enquanto esses cabos persistirem, seu propósito permanece ancorado, preso à margem de um porto que não planejava construir. Ao observar o navio assim, você percebe que não precisa romper todos os cabos de um. É possível escolher um só, o que parecer menos resistente, e cortá-lo com firmeza compassiva. Talvez seja o medo de errar que encosta a proa contra a água, ou o perfeccionismo que embota o impulso de partida. Escolher um cabo é assumir o comando do leme, é sentir o lenço do vento tocar o rosto, ao invés de ouvir o eco de dúvidas presas à terra firme. Essa escolha, ainda que simples, acende a chama da liberdade, pois demonstra que o controle sobre seus bloqueios está, em última instância, em suas mãos. Cada cabo cortado entrega movimento ao navio. O casco range, as velas tremulam e uma nova direção surge na água. O ato de soltar
É um gesto de coragem suave. Não é preciso grande alarde para libertar sua ação, mas sim determinação tranquila para aceitar a própria força. E ao soltar o primeiro cabo, você sente no corpo uma leveza inédita, como se o ar penetrasse mais fundo, abrindo espaço para que o navio finalmente se mova em direção ao horizonte que você escolheu. Qual cabo você pode soltar hoje para que seu navio finalmente zarpe? Essa pergunta reverbera na alma como um sino silencioso, convocando você a observar onde se encontra preso e a decidir, com ternura e firmeza, que não vale mais manter-se cativo. Quando o primeiro cabo é rompido, a maré interna começa a mudar, alinhando sua vontade com o fluxo do presente. E então, cada passo seguinte se torna parte de uma jornada que você mesmo escolheu, navegando no mar vasto do agora, rumo ao propósito que pulsa no seu íntimo, retomando as velas do agora. Sêneca nos lembra que nenhum vento sopra a favor de quem não sabe para onde vai. Essas palavras surgem como uma brisa suave, percorre o convés do seu navio recém-liberto, convidando você a definir um ponto de partida claro. Neste instante, ao escolher um rumo para hoje, cada decisão ganha leveza e propósito, deixando de ser um fardo para se tornar a vela que captura o sopro da sua própria vontade. Nesse espaço, o tempo deixa de fugir por entre os dedos e se converte no combustível que impulsiona sua travessia. Epicteto sussurra que a liberdade nasce quando firmamos os pés no presente, não quando antecipamos destinos ainda não traçado. Há poder no agora, no simples ato de ajustar a proa do seu ser para frente, mesmo sem saber todas as coordenadas. A responsabilidade silenciosa de agir aqui e agora é a âncora que impede que o navio oscile entre dúvidas e remakes infinitos. É nesse gesto de entrega consciente ao momento que a procrastinação perde seu trono. E então, no compasso calmo do seu coração, emerge a vitória. Cada 2 minutos de coragem se transformam em milhas navegadas rumo ao propósito que pulsa em seu íntimo. Cada cabo cortado revela a imensidão do mar interior onde mora. Se pudesse apenas um cabo agora, qual seria o primeiro passo que seu eu futuro agradeceria?